1917, proximidades do vilarejo de Fátima, Portugal. 3 filhos de pastores afirmam terem tido visões da Virgem Maria. Segundo a lenda, a aparição contou a eles 3 enigmáticos segredos sobre o triste futuro da humanidade. Foi nessa cidade, no dia 13 de maio de 1917, que 3 crianças disseram ter visto a imagem da Virgem Maria. 100 anos depois, a mais profética das aparições é comemorada com uma grande festa e atrai para terras portuguesas o Papa Francisco e muitos brasileiros. Os peregrinos estão por toda parte buscando os mistérios de Fátima, na Igreja do Rosário e na estrada por onde andavam os pequenos pastores. Lúcia, de 10 anos, e seus primos Francisco e Jacinta, de 9 e 7, estavam pastoreando ovelhas quando tudo aconteceu. As visões duraram 5 meses e envolveram muita gente da aldeia. Foi exatamente aqui que Maria teria sido vista pelas 3 crianças, em cima de uma árvore azinheira, e teria passado as mensagens que se tornaram um dos grandes mistérios do catolicismo. As 3 partes do segredo de Fátima foram reveladas a vários papas e mantidas em segredo durante muitos anos. Única testemunha que permaneceu viva por mais tempo, Lúcia entrou para o convento. Em 1941, a pedido da Igreja, escreveu sobre as aparições e o que a Virgem Maria teria dito em segredo. Seus escritos foram sendo revelados aos poucos pelo Vaticano. A primeira parte falava das visões do inferno. Sobre a segunda parte do segredo, Lúcia escreveu que Maria, além de anunciar o fim da Primeira Guerra Mundial, teria previsto outra guerra. Esta revelação foi feita já com a Segunda Guerra Mundial em ato. A senhora está aí. Nós estamos com problemas. Você está suportando os severos trabalhos para converter os pecadores e para redimir os pecados que eles cometeram contra Deus. Se o povo não parar de ofendê-lo, uma outra e pior guerra irá acontecer. Quando vir uma luz, uma estranha luz nos céus, saberá que é um sinal de que o mundo estará prestes a ser punido pelos seus crimes. Na Rússia está um consenso, um esquema maldito para destruir a paz do mundo. Para evitar isso, eu lhe peço que ela seja consagrada à Virgem Maria. Se isso for feito, ela será convertida. Caso contrário, ela irá causar guerras e perseguições. Boa gente será martirizada e muitas nações serão destruídas. Se o que eu digo for seguido, muitas almas serão salvas e haverá paz. É necessário que o povo modifique suas vidas. Não deixe que ofendam mais a pessoa do Senhor Deus do que já ofenderam até agora. O pedido de Maria não foi atendido. Outras 2 tentativas de consagração foram feitas em 1952 e 1964, mas segundo a irmã Lúcia, Deus continuava descontente e o mundo sofreria as consequências. Já que a consagração não aconteceu, quando e como Deus mandou, a Rússia espalhou o comunismo pelo mundo. Assim como a aparição de Maria supostamente teria alertado, em 1949 a China se tornou um estado comunista. Fidel Castro instalou o comunismo em Cuba em 1961. No início dos anos 80, quase 1/3 da população mundial vivia sob o governo comunista. A Rússia conseguiu espalhar o comunismo e o ateísmo. Estudiosos da Bíblia sugerem que o avanço do comunismo também foi previsto no livro do Apocalipse, por vezes chamado de Livro das Revelações.
Em Apocalipse 12:3, fala-se de um grande dragão vermelho que varreu 1/3 das estrelas do céu. E o interessante é que, no auge do poder, o Império Comunista dominava quase 1/3 da população mundial. Mas o segredo de Fátima nunca deixou de despertar curiosidade e especulação. Só no ano 2000, o Papa João Paulo II decidiu revelar o conteúdo da terceira parte do segredo, que para ele podia ser interpretada como uma previsão do atentado que sofreu em 13 de maio de 1981. Eu acho que esse centenário da aparição de Fátima pode nos levar a refletir o que nós queremos, o que a gente quer para a gente, para os nossos filhos, para esse mundo, o que a gente quer deixar para quem vem a seguir. A verdade sobre o comunismo. O comunismo é uma ideologia que, na teoria, visa uma sociedade igualitária, baseada na propriedade comum e no controle dos meios de produção. Karl Marx defendia a revolução proletária para instaurar o socialismo, que seria uma etapa anterior à evolução plena da humanidade. A sociedade harmônica e sem classes, chamada de comunismo. Entretanto, Marx dizia que no socialismo todos os bens deveriam estar na mão do Estado e que esse Estado deveria se agigantar até o ponto que desaparecesse e desse lugar à sociedade comunista. Essa incoerência gritante mostra que ele nunca acreditou verdadeiramente no comunismo. Marx, na verdade, queria apenas um Estado máximo, totalitário, absoluto. O marxismo não é uma utopia bem intencionada que tenta obter uma sociedade mais justa. O marxismo é uma estratégia de poder absoluto. O único objetivo do comunismo e do socialismo é de concentrar poder no Estado, fundindo o poder econômico ao poder político, de modo que o Estado seja único e onipotente, tendo absoluto poder nefando. Não existe política mais genocida que o comunismo e socialismo. Uma política egoísta e desumana, que sempre visou apenas ao poder, responsável pela morte de mais de 100 milhões de pessoas. Pol Pot, 1,5 milhão. Joseph Stalin, 23 milhões. Mao Tse-tung, 78 milhões. O comunismo sempre se disfarçou com discursos coletivistas e de igualdade. Porém, a história prova qual sua real intenção. E como os comunistas chegam ao poder e o consolidam? De duas formas: através de luta armada ou modificando a educação e a cultura, invertendo valores sociais. Qualquer semelhança com os que hoje estão no poder não é mera coincidência. Quem examinasse a substância do conceito de socialismo em 1848, quando Karl Marx soltou o Manifesto Comunista, chegaria à seguinte conclusão: o que é o socialismo em substância? Socialismo é a unificação de poder econômico e poder político.
Ou seja, todo o poder econômico vai para quem detém o poder político. O pessoal que não entende, nunca estudou o assunto, acha que é o seguinte: o comunismo, o sujeito toma o poder e diz, agora é o comunismo, turma, agora toda a propriedade é estatal. Isso só na cabeça de jumento. Karl Marx dizia que a propriedade tem de ser estatizada progressivamente, lentamente, através da taxação progressiva. Aumentar imposto, aumentar imposto, aumentar imposto, e isso vai estrangulando os caras e transformando os empresários cada vez mais em escravos do governo. Que é um processo que o nazismo fez igual, colocar o empresariado de joelhos. Só que o nazismo queria parar aí. Vamos dizer, o nazismo se contentava com o socialismo. E os comunistas não, tem que prosseguir até acabar o último. Nós temos que tomar tudo, depenar os caras até o fim. Daí fica tudo nosso. Ou seja, o socialismo ainda admite uma divisão, um acordo entre poder político e poder econômico. No comunismo, o poder econômico é totalmente absorvido no poder político. Esta é a diferença. Então, quer dizer, o nazismo era socialista, mas não era comunista. Ou seja, ele não pretendia chegar a uma estatização completa. O comunismo diz que pretende chegar, mas não pretende chegar. A estatização completa é uma cenoura de burro. Ela é impossível. O von Mises já demonstrou isso aí em 1920, no livro Socialismo, Análise Econômica e Sociológica. O raciocínio dele é muito simples. Se não existe mercado, as coisas não têm preço. Se não tem preço, não tem cálculo de preço. Se não tem cálculo de preço, não tem planejamento econômico, portanto não tem socialismo nenhum. Então, o socialismo só é possível se você conservar uma área residual de capitalismo bem grande, como na própria União Soviética se conservou. Hoje sabe-se que 50% da economia soviética, ainda sob o próprio Stalin, era economia privada, clandestina, mas que o governo tolerava. Tanto é que quando caiu o regime, tinha lá vários bilionários. Pois é, de onde surgiram os bilionários? Então, eles já estavam todos lá, ganhando muito dinheiro. Então, assim, não existe conflito entre capitalismo e socialismo, não existe nenhum. Capitalismo, sabe o que quer dizer capitalismo? Quer dizer economia. Só existe economia. Existe economia feudal, existe economia capitalista e existe economia fascista ou socialista, que é o meio a meio. É só isso que existe. Comunismo não existe e não vai existir jamais. Ele não pode existir. Não só porque é materialmente impossível, mas porque se a Revolução Comunista alcança os seus objetivos, alcança o seu poder total e diz, agora estamos na plenitude do comunismo, então eles não têm mais esse futuro em nome do qual eles podem exercer a sua autoridade no presente. Eles não representam mais o futuro, eles representam apenas o governo presente, então eles viraram telhado de vidro. Então o que é? O comunismo é para ser empurrado com a barriga ad eternum. Tá certo? Tudo isso é um engodo monstruoso, né? E é uma coisa que você não precisava esperar a experiência de um século para saber que é assim. No próprio conceito do comunismo, o conceito abstrato do comunismo, tal como Karl Marx o define, você já vê essa contradição ali desde o início. Então, quando você tem um plano contraditório, então é o seguinte, você está dizendo que vai fazer uma coisa, mas você vai fazer outra. Você não vai fazer o que você está dizendo, você vai fazer um outro negócio. É impossível. Não é impossível. Se você promete impossível, você vai fazer algum possível. E provavelmente vai ser uma bela porcaria. O líder da Revolução Russa de 1917, Vladimir Ilyich Ulyanov, o Lenin. Suas ideias baseadas no pensamento de Karl Marx transformaram o mundo alimentando sonhos e utopias e criaram um mito revolucionário à sua volta. Mas a imagem até hoje cultuada e irretocável de Lenin começa a ser questionada com a abertura de arquivos secretos da ex-União Soviética. O desconhecido Lenin é um retrato das utopias, ambições e atrocidades do maior e mais importante líder comunista de todos os tempos. 11 de agosto de 1918. Telegrama para os líderes do Partido Bolchevista na região de Penza. Camaradas, a revolta dos camponeses em suas 5 áreas deve ser reprimida. Não tenham piedade. Deixo a vocês o dever de garantir que a população de centenas de quilômetros testemunhe, estremeça, entenda e espalhe esta mensagem. Os bolchevistas matam e continuarão matando todos os kulaks sanguinários. Telegrafem avisando que esta mensagem foi recebida e as ordens nela contidas executadas. Atenciosamente, Lenin.
SOS, encontrem mais gente impiedosa. O autor desse terrível telegrama é uma figura-chave na história do mundo, Lenin. Em seu nome, milhões de pessoas mudaram o mundo e milhões morreram. O acesso aos arquivos e testemunhos de sobreviventes que concordaram em conversar conosco nos permitiram formar um retrato do pai da Revolução Russa. Um retrato que vira o mito de cabeça para baixo. Expor Lenin é revelar o século, suas ambições, utopias, ilusões e barbaridades em nome da ideologia. Com seu regime em perigo, Lenin lançou um novo slogan. A situação é extrema, devemos exercer um terror extremo. E foi isso que ele fez. Para impor este terror, ele precisaria de homens e sofrimentos. Começou reunindo milhares de camponeses em seu novo exército vermelho, enquanto batalhões especiais varriam o país confiscando animais e colheitas, em especial de trigo e milho. Na maioria dos casos, os confiscos de animais e trigo do governo abrangiam toda a produção camponesa. O resultado inevitável foi que no final de 1920, de uma população de 150 milhões de russos, 30 milhões viviam em condições de escassez. 5 milhões de pessoas morreram de fome. Em algumas regiões, os camponeses acabaram comendo cadáveres de animais e foram registrados até casos de canibalismo. Deixando os camponeses russos morrerem de fome, Lenin atingia um duplo objetivo. Ele reprimia regiões inteiras onde encontrava opositores e colocava o único obstáculo real ao poder supremo aos seus pés, a Igreja Ortodoxa. Daqui a pouco, Lenin declara guerra à Igreja Ortodoxa Russa e confisca todos os seus bens. Nas cidades, as greves são duramente reprimidas pelo governo bolchevista. A formação da Internacional Comunista alimenta ainda mais o sonho de Lenin de uma revolução mundial. Em uma longa carta endereçada ao seu Politburo, Lenin deixa clara sua posição. O desespero causado pela fome mudará a atitude pública. Esta é a única maneira. Concluo que é hora de desapropriar todos os bens da igreja e destruir o clero de uma maneira tão decisiva e impiedosa que sua lembrança viverá para sempre. Quanto mais gente da igreja aniquilarmos, melhor para nós. Assinado, Lenin. As ordens de Lenin foram cumpridas literalmente. Os bens da igreja foram desapropriados sob o pretexto de que seriam vendidos para comprar comida para o povo. Os membros do clero foram presos, encarcerados e executados com ou sem julgamento. O que não está nos registros históricos é que os salários escandalosos e a ditadura de mãos de ferro do Partido Comunista abriram os olhos dos trabalhadores e eles usaram a única arma de que dispunham para manifestar sua oposição ao regime, o poder de greve. Pragmático como sempre, Lenin não hesitou. Esquecendo a doutrina socialista que devia abraçar, ele usou seu exército para acabar com as greves e os direitos sindicais, rotulando todos os grevistas de desertores. No Pravda de 12 de fevereiro de 1920, ele escreveu: o melhor lugar para os grevistas, esses vermes, esses mosquitos da febre amarela, é o campo de concentração. E mais uma vez, Lenin se atém às suas palavras. Batidas matinais maciças e prisões de grevistas e inimigos da revolução em potencial têm lugar por todo o país. Muitos eram fuzilados sem interrogatório, outros iam aumentar a população carcerária e logo chegaria à saturação. E assim, Lenin inventou a gélida solução para remover centenas de milhares de homens, mulheres e crianças, o campo de concentração. Nos arquivos
Membros do partido em Moscou, na seção reservada a Lenin, que abrange diversas salas fortificadas no subsolo, dentre 35 mil documentos escritos e assinados por Lenin, encontramos um decreto datado de março de 1919. O presente decreto legaliza os campos de concentração e autoriza os campos de trabalhos forçados, um por região. Ele foi assinado por Vladimir Ulyanov, entre parênteses, Lenin. E foi ratificado por Felix Dzerzhinsky, chefe da polícia política. Era um sonho que encantava milhões de pessoas. Era uma visão que perseguia nações. Era o grande desejo da humanidade. Até o dia em que se tornou realidade. A história soviética. Em 10 de setembro de 1932, Stalin escreveu ao seu associado Kaganovich: a situação na Ucrânia está muito má. Se não agirmos agora, nós poderemos perdê-la. Os diversos encontros da cúpula stalinista resultaram num plano de ação. E era um plano horrendo. Naquele inverno 32-33, todos os suprimentos alimentícios na Ucrânia foram confiscados. Um grande cordão foi criado para que ninguém pudesse ir embora. Inicialmente, as pessoas não morreram. Sobras de suprimentos em grãos e vegetais mantiveram-nas vivas. Mas isto não fazia parte do plano de Stalin. Então ele ordenou a NKVD para confiscar todos os grãos e toda a comida dessas áreas. Fazendo isto, ele sabia que estava condenando-os à morte. Batatas, beterrabas, couves salgadas foram levadas nos próprios salgadeiros. Todos os bens comestíveis foram confiscados. Quando a comida foi confiscada, os camponeses foram proibidos de a procurar em outro lugar. Comprar, trocar ou ganhar. Então a fome começou. Eles estavam morrendo, e não era permitido que eles entrassem nas cidades. Guardas e esquadrões especiais impediram esses moribundos, as pessoas que desfaleciam de entrar nos trens. Então muitos morreram nas estações, pelos trilhos que levavam para Kharkov e para Kiev. Ucranianos estavam morrendo tortuosamente devagar. Crianças choravam agonizando por pão. Muitas crianças perderam o senso de medo. Elas entravam em campos guardados pelo NKVD para coletar um pouco de grãos. E eles eram fuzilados no ato. Mas a maioria das vítimas morreram devagar em casa. Unidades especiais da NKVD invadiam as casas das pessoas para coletar os corpos dos mortos. Eles recebiam 200 gramas de pão por cada corpo que entregavam. Havia só uma mulher moribunda deitada na cama.
Eles disseram: vamos levá-la, ela vai morrer de qualquer jeito, por que vir por ela amanhã? Ela implorou-lhes: não me levem, eu ainda estou viva, eu quero viver. Era horrível. Eles eram todos despejados em valas. A terra se mexia. Muitos foram enterrados vivos. Este é um lugar sagrado para mim, porque é o lugar de descanso das vítimas da fome, incluindo meus parentes próximos, minha avó. Dez anos depois, os nazis iriam exterminar milhões de judeus. Eles iriam roubar seu ouro, derretê-los e depositá-los em bancos suíços. Não sabemos o que os comunistas fizeram com o ouro confiscado dessas pessoas. Havia algum ouro? Mas sabemos que os comunistas fizeram com os grãos que lhes foram tirados. Foram exportados para o Ocidente milhões e milhões de toneladas. Apesar da fome, a exportação de grãos da Ucrânia foi aumentada para um nível máximo. A mídia ocidental informou sobre a escala e o caráter do genocídio fome. Ucranianos estavam sendo exterminados na frente do mundo inteiro. Mas o mundo não fez nada para ajudá-los. 7 milhões de pessoas morreram de fome no espaço de um ano. A humanidade nunca tinha visto um programa de extermínio tão eficiente como o da Ucrânia durante o inverno de 1932 e 1933. O comunismo adentrou na China através de uma revolução em 1949, denominada posteriormente como Revolução Chinesa, que de forma bem breve se resume na tomada do poder da China pelos comunistas depois de uma sangrenta guerra civil. Já vou adiantando que aqui já foram 9 milhões de mortes. E olha que ainda estamos no começo, hein? Liderados principalmente pelo Mao Tse-tung, que por meio da Revolução de 1949 iria implantar na China um governo ditatorial, onde o Estado controlava por completo a economia baseado nas ideias socialistas que à época estavam na moda. Aliás, a Revolução Chinesa é só mais uma prova de que é impossível impor todos os preceitos do socialismo sem ser de forma ditatorial e através de revoluções traumáticas. Incrível isso, mas só uma observação mesmo. Após a Revolução e a conquista do poder na China, Mao Tse-tung, que a essa altura era o presidente do Partido Comunista da China, agora proclamava a República Popular da China, onde o partido de Zedong era o único aceito na governança do país. Para não tornar o vídeo muito maçante, nós podemos dividir o governo de Mao Tse-tung em 3 fases essenciais. Primeiramente vem a etapa conhecida como a fase dos expurgos, que consistia basicamente na perseguição e eliminação completa dos opositores do regime comunista no país. Qualquer um que demonstrasse uma insatisfação ou oposição ao governo comunista de Mao Tse-tung era considerado um traidor da pátria, perseguido e depois morto. Essa era a forma de conduzir a população a uma aceitação do comunismo e, dessa forma, abrir caminho para as medidas que seriam tomadas logo a seguir, que fazem parte da segunda fase, a fase de planejamento e reorganização social, política e econômica do país para os moldes comunistas. Foram diversas as medidas tomadas por Mao para a comunização da China, medidas estas que mataram milhões de chineses de fome.
Mas eu não posso deixar de citar aqui o período de 1959 a 1961. Período este que até ganhou o nome de Grande Fome Chinesa. Só para você ter uma ideia da aberração que foi esse momento histórico da China, no mínimo 20 milhões de pessoas morreram de fome na China, vítimas das péssimas políticas econômicas de coletivização forçada do presidente comunista, que resultaram em miséria e degradação para o povo chinês. E isto nos leva à terceira fase do regime comunista na China, que é um artifício muito característico de quem defende ideologias falhas, que é a busca por culpados. E não, eu não estou brincando. Mesmo após toda a desgraça causada pelo comunismo na China, os defensores dessa maldita doutrina eram resistentes em aceitar que Mao Tse-tung e o comunismo tinham falhado. A culpa poderia ser de qualquer um, menos do comunismo. Até uma providência de revolução cultural foi adotada. Pessoas eram perseguidas, acusadas de conspirar e trair o sistema, e a partir daí o governo ditatorial de Mao Tse-tung foi enfraquecendo a partir da década de 70, até a sua morte em 1976. E em um período de 26 anos, Mao Tse-tung e o comunismo mataram cerca de 100 milhões de pessoas, números que Hitler nem sonhava um dia alcançar com seu holocausto. E mais uma vez ficou comprovado por A mais B que o comunismo não pode, em hipótese alguma, funcionar. A resistência começou através do Partido Congresso Nacional Africano, o CNA, fundado em 1912. Em 1960, o então maior líder do partido, Albert Luthuli, recebeu o Prêmio Nobel da Paz por sua resistência pacífica. Entretanto, o mesmo ano seria marcado pelo protesto de Sharpeville, reprimido brutalmente pelo regime racista. Uma multidão de negros marchava contra a delegacia local, exigindo a liberação de presos que estavam lá exclusivamente por serem negros. A polícia abriu fogo, 69 manifestantes foram assassinados. E é aí que entra Nelson Mandela, um jovem terrorista descontente com os métodos pacíficos de Luthuli. Além de fazer parte do CNA, Mandela também era um destacado quadro do Partido Comunista da África do Sul, recebendo auxílio financeiro, treinamento militar e armamentos da União Soviética. Mandela aproveitou o trauma do massacre de Sharpeville para dar o salto rumo ao terrorismo explícito. Seus métodos: assassinato de negros dissidentes, uso de minas terrestres contra civis inocentes, incêndios contra comércios e realização de greves e boicotes mediante intimidações e torturas, inclusive de negros que não queriam aderir. Um membro do Partido Comunista da África do Sul, Joe Slovo, havia sido colega de Mandela em uma universidade. Coronel da KGB, sua ligação com Moscou se dava através da Zâmbia. Segundo diretivas do Kremlin, Mandela e Slovo fundaram em 1961 o MK, traduzido como Lança da Nação, o braço armado do CNA, cujo objetivo era uma revolução comunista, como preconizava a agenda soviética para o continente. Em 1962, Mandela recebeu treinamento militar na Argélia, dos países onde os membros do CNA recebiam instrução em táticas de guerrilha, terrorismo e tortura. Outras localidades em que os terroristas comandados por Mandela recebiam treinamento incluíam Cuba, Egito, Etiópia, Coreia do Norte, Rússia, China, Alemanha Oriental e Tchecoslováquia. Em 1963, Mandela finalmente foi preso, junto com outros líderes terroristas, e teve início o famoso julgamento de Rivonia, onde 10 líderes do CNA foram julgados por 221 atos de sabotagem. A ONU, com forte influência do bloco soviético, conseguiu emplacar a versão de que Mandela era um prisioneiro político. Já a Anistia Internacional afirmou claramente que ele foi condenado por seus atos de violência, tais como terrorismo e contrabando de minas terrestres. Durante as investigações, foi apreendido um documento conhecido como Operação Maibuye, cujo comando supremo seria composto por Mandela, Slovo e Joe Modiz. O documento continha um plano detalhado de guerra revolucionária que teria sido traçado como consultoria soviética e maoísta. Consistia em dividir o país em 4 regiões que seriam invadidos por pequenos grupos guerrilheiros de 10 homens cada, cuja missão era causar levantes nas comunidades e tribos através de dissimulação e intimidação, conseguindo adeptos. Enquanto esses comandos trabalhariam os vilarejos, uma força convencional de 7 mil homens invadiria o país com o apoio dos sindicatos. Em outro documento que veio à tona em Rivonia, Mandela declarou que traidores e informantes devem ser brutalmente eliminados. Em 1990, o presidente da África do Sul, Frederick William de Klerk, um branco do Partido Nacional Africano, pôs fim à proibição do CNA, libertou Mandela e conduziu à reconciliação do país. O trabalho de pacificação realizado por de Klerk lhe rendeu o Nobel da Paz, desgraçadamente dividido com o terrorista Mandela. O Mandela, que 26 anos após entrar na prisão, acabaria eleito presidente da África do Sul.
e implantaria um regime autoritário, com espaço apenas para o seu CNA no poder e marcado por fortíssimas denúncias de corrupção, perseguição a opositores e concentração de poder econômico na mão dos oligarcas do regime. Mandela morreu deixando uma fortuna de alguns milhões de dólares, sem qualquer justificativa para o seu surgimento. Seu sucessor, Jacob Zuma, além de alegar que a AIDS era um problema exclusivo de homossexuais e que defendia o não uso da camisinha, foi recentemente afastado do poder pelo próprio partido, após levar o país à falência com corrupção em larga escala. Zuma foi escolhido pelo próprio Mandela como seu herdeiro político. Estou na África do Sul para descobrir a verdade. Num país em que ser fazendeiro é um dos trabalhos mais perigosos da terra. Alguns assassinatos são brutais. A bala entrou por aqui e saiu por aqui. Onde cidades estão desmoronando, a deterioração visível de toda a África do Sul. Onde os homens se preparam para uma guerra civil. Temos de nos preparar para o que quer que venha. Um sistema hidropônico, alguns milhares de litros de diesel. E as esposas temem por suas vidas. Você não está segura, nunca está segura. Ele provavelmente virá nos matar. Onde líderes e criminosos dão as mãos. Tudo que vocês têm é nosso. Nosso povo está em guerra nas fazendas. Será sem compensação. Uma nação em ponto de ebulição. Há um genocídio chegando à África do Sul. Em 5 anos, uma guerra civil estourará na África do Sul. Preparem! Avante! Fuego! En 1998, el profesor Armando Lago comenzó a confeccionar una lista bien documentada de los millares de cubanos que han sido asesinados durante el régimen de Castro. También figuran en esa lista los que han muerto en movimientos guerrilleros, los desaparecidos de libertad y los que han perdido la vida de distintas maneras con motivo de la brutal tiranía de Fidel Castro. Su estudio lleva por título El Archivo Cubano. Esta lista ha ido aumentando día a día a medida que se han ido recibiendo más datos e informes. Le pedimos al doctor Lago que nos detallara las distintas categorías en las que ha clasificado a las personas que han muerto por culpa de Castro. Fusilado, yo tengo 2 categorías de fusilados, fusilado con juicio y fusilados sin juicio. Los fusilados sin juicio son como el 10% de todo. Por ejemplo, en los muertos en prisión, yo tengo asesinados en prisión, que son como 155, ¿okay? Suicidios en prisión, son como 300, personas que mueren en prisión sin asistencia médica, eso es negligencia médica en prisión, esos son 200, puntos cerrados. María Berlao, presidenta del proyecto de la Sociedad Libre, ha colaborado con el doctor Armando Lago en el Archivo Cubano. Para alertar a la opinión pública sobre lo que ha pasado en Cuba, que hay un gobierno todavía ahí que sistemáticamente viola los derechos y atenta contra la vida y la seguridad de sus ciudadanos. Y es de sumo interés hacer constar que los revolucionarios castristas ya estaban ejecutando personas aún antes de llegar al poder en 1959. De ponderarlo y actuar para detener esta brutal represión
que ha cobrado más de 500 000 de vidas en el mundo entero. Ha llegado el momento de poner fin a los crímenes perpetrados por el régimen de Castro. ¿Cuántas familias con luto y dolor? Más de 4 décadas ya es suficiente. Libremos a Cuba del yugo opresor. Cada cruz tiene un nombre, una fecha, una familia que sufre, una triste historia. Aquí venimos a rendir tributo y pedimos a Dios que los tenga en su gloria. Cada cruz tiene un nombre, una fecha, una familia que sufre, una triste historia. Aquí venimos a rendir tributo y pedimos a Dios que tenga en su gloria. Filas para comprar comida, inflação nas alturas, insegurança nas ruas e um governo que impõe controle sobre a imprensa, a justiça e as eleições. Esse é o retrato da Venezuela de hoje, quase 17 anos depois do início do regime bolivariano de Hugo Chávez, seguido pelo sucessor Nicolás Maduro. Venezuela no fundo do poço é o tema da nova série do Jornal da Band, feita pelos enviados especiais Sandro Barbosa e Josenildo Tavares. Esta é a história de quase 17 anos de governo bolivariano na Venezuela. Ela começa com a dissolução do Congresso, a extinção do Senado Federal e a convocação de uma Assembleia Constituinte, que recriou as normas jurídicas do país à imagem e semelhança de Hugo Chávez. Neste período, a nossa vizinha Venezuela tornou-se a campeã mundial de inflação, 68% em 2015. As enormes filas nas ruas de Caracas e das principais cidades do país fazem parte da vida do venezuelano. Mira, estou fazendo cola desde ayer a meio-dia. ¿Para quê? ¿Para 2 quilos de arroz? Mais nada. É a luta pela comida de todos os dias, que só pode ser comprada em pequenas quantidades e em dias específicos. A gente está passando hambre aqui em Venezuela. Nos últimos 4 anos, 2 deles no governo de Nicolás Maduro, que substituiu Chávez, cerca de 10 mil empresas fecharam suas portas. Este número sobe para 150 mil, quando somados os 16 anos do regime. Um período de perseguições políticas que mantém presos líderes da oposição e intimida outros com ameaças constantes, chegando até os empresários, aqueles que não são vistos como confiáveis pelo governo. Te agredem, te matam, sequestram. O sistema jurídico do país está todo dominado. O dado mais chocante é que mais de 60% dos juízes foram transferidos ou simplesmente demitidos. A justiça é vigiada de perto pelo regime. Os tribunais superiores da Venezuela são preenchidos por nomes da confiança do governo, garantindo o resultado das sentenças. Eu, neste momento, quero fazer o correto, perder o medo e dizer a verdade. Mais de 200 emissoras de rádio e TV foram tiradas do ar pelo governo desde que o poder foi assumido por Hugo Chávez. Quando não são fechadas, como aconteceu com a última emissora independente, a Globovision, acabam vendidas para amigos do regime. Ato contínuo, muda-se a linha editorial. No puedes decir la palabra desabastecimiento, no puedes decir barricadas, no puedes decir ni siquiera protestas pacíficas, simplemente protestas. O que é visto por muitos como uma síntese do regime bolivariano da Venezuela é um cenário tétrico. Embaixo do prédio do Serviço de Informação existe uma prisão subterrânea, sem janelas, sem qualquer entrada de ar natural, com celas de 6 metros quadrados. Lá esperam por um julgamento 2 líderes estudantis presos há mais de 1 ano. Não sabem qual é a acusação. O lugar onde estão é chamado a tumba. Não podem tomar aire, não podem tomar sol,
no pueden hacer absolutamente ninguna actividad fuera de su celda. Es como que un aislamiento total y definitivamente un mecanismo de tortura, ¿no? Estive agora na Venezuela pela terceira vez, durante 2 semanas levantando toda a história de cerca de 17 anos de regime chavista, que conta a partir de agora nesta série de reportagens às vésperas de uma eleição que pode mudar a vida do venezuelano. Una visión en donde se consiga donde el venezolano pueda ir al supermercado, ¿verdad? O pueda ir al banco. Mas assim como o governo domina o sistema jurídico do país, controla também todo o movimento eleitoral. A oposição resiste e quer acreditar numa vitória. Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Depois apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. Varria com sua cauda 1/3 parte das estrelas do céu, e as atirou à terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Papa Pio IX, 1846-1878. Mas não desconheceis, veneráveis irmãos, que os principais arquitetos dessa maldosa trama desejam empurrar os povos, agitados por qualquer doutrina perversa que aparecer, à subversão de toda a ordem das coisas humanas e arrastá-los aos execráveis sistemas do novo socialismo e comunismo. Encíclica Nostis Et, Nobiscum, 8/12/1849. Papa Leão XIII, 1878-1903. Eles, os socialistas, comunistas e nihilistas, desonram a união natural do homem e da mulher, que até mesmo os povos bárbaros respeitaram. Enfraquecem e até mesmo entregam à leviandade este vínculo, com o qual se mantém principalmente o círculo doméstico. Encíclica Codi Apostolici Muneris, 28/12/1878. Papa São Pio X, 1903-1914. Porém, mais estranhas ainda, ao mesmo tempo inquietantes e acabrunhadoras, são a audácia e ligeireza de espírito de homens que se dizem católicos e que sonham refundir a sociedade em tais condições e estabelecer sobre a terra, por cima da Igreja Católica, o reino da justiça e do amor. Será uma agitação tumultuosa, estéril para o fim proposto, e que aproveitará os agitadores de massas menos utopistas. Sim, na realidade pode-se dizer que o Sílon escolta o socialismo, olhar fixo numa quimera. Carta Apostólica Notre Chardi Apostolique, 15/8/1910. Papa Bento XV, 1914-1922. Não é nossa intenção aqui repetir os argumentos que expõem claramente os erros do socialismo e de doutrinas semelhantes. O nosso predecessor Leão XIII muito sabiamente o fez em memoráveis encíclicas, e vós, veneráveis irmãos, terão o maior zelo para que esses graves preceitos nunca sejam esquecidos, mas que sempre que as circunstâncias os exigirem, eles devem ser claramente expostos e inculcados em associações e congressos católicos, em sermões e na imprensa católica. Encíclica Ad Beatissimi Apostolorum, 1/11/1914. Papa Pio XI, 1922-1939. O socialismo, quer se considere como doutrina, quer como fato histórico ou como ação, se é verdadeiro socialismo, mesmo depois de se aproximar da verdade e da justiça nos pontos sobreditos, não pode conciliar-se com a doutrina católica.
pois concebe a sociedade de modo completamente avesso à verdade cristã. Encíclica 40º ano, 15/5/1931. Papa Pio XII, 1939-1958. A Igreja comprometeu-se com a proteção do indivíduo e da família contra uma corrente que ameaça provocar uma socialização total que no final fará um espectro do Leviatã se tornar uma realidade chocante. A Igreja irá travar esta batalha até o fim, pois é uma questão de valores supremos, a dignidade do homem e a salvação das almas. Rádio Mensagem para o Catholic Integ de Viena, 14/9/1952. Papa São João XXIII, 1958-1963. Entre comunismo e cristianismo, o pontífice Papa Pio XI declara novamente que a oposição é radical e acrescenta não se poder admitir de maneira alguma que os católicos adiram ao socialismo moderado. Encíclica Mater et Magistra, 15/5/1961. Papa São Paulo VI, 1963-1978. Muito frequentemente, os cristãos, atraídos pelo socialismo, têm tendência para o idealizar, em termos muito genéricos, aliás, desejo de justiça, de solidariedade e de igualdade. Eles recusam-se a reconhecer as pressões dos movimentos históricos socialistas, que permanecem condicionados pelas suas ideologias de origem. Carta Apostólica 80ª Adveniens, 14/5/1971. Papa São João Paulo II, 1978-2005. Alguém poderia admirar-se do fato de que o Papa começasse pelo socialismo a crítica das soluções que se davam à questão operária, quando ele ainda não se apresentavam como depois aconteceu, sob a forma de um Estado forte e poderoso, com todos os recursos à disposição. Todavia, Leão XIII mediu bem o perigo que se representava para as massas a apresentação atraente de uma solução tão simples quão radical da questão operária. Encíclica Centésimos Anos, sobre o centenário da Rerum Novarum, 1/5/1991. Papa Bento XVI, 2005-2013. Lembremos que o ateísmo e a negação da pessoa humana, de sua liberdade e de seus direitos, encontram-se no centro da concepção marxista. Esta contém, de fato, erros que ameaçam diretamente as verdades de fé sobre o destino eterno das pessoas. Libertatis Nuntius, instruções sobre alguns aspectos da teologia da libertação, Congregação para a Doutrina da Fé, 6/8/1984. Papa Francisco. Para mim, o âmago do Evangelho pertence aos pobres. Esta é uma bandeira do Evangelho, não do comunismo, do Evangelho. Mas a pobreza sem ideologia, a pobreza. O problema é que depois esta atitude em relação aos pobres, às vezes, na história, foi ideologizada. Diálogo do Papa com um grupo de jovens na Bélgica, 31/3/2014. Em meio a uma terra indígena, uma montanha. Nela, uma imagem de Nossa Senhora das Graças atrai milhares de fiéis ao longo do ano. Naquela pedra gigante, um pequeno espaço não foi manchado pelas ações do tempo. E é justamente ali que os católicos afirmam que no passado a Virgem Maria apareceu. Como sinal, ela teria feito surgir uma fonte de água. Tudo isso é vestígio de um caso que aconteceu em Pernambuco e é conhecido como a misteriosa história de Nossa Senhora de Simbres. Aqui em Pesqueira, no Agreste de Pernambuco, logo na entrada da cidade, encontramos uma imagem de Nossa Senhora das Graças. Ela não está aí à toa. É no povoado de Simbres, a 20 quilômetros daqui, que existe uma história da aparição de Nossa Senhora, em 1936. É um dos poucos lugares investigados no mundo como aparição da santa. E é para lá que a gente vai agora.
Em Simbres, a Igreja Católica acredita que a Virgem Maria apareceu e conversou com duas meninas e indiretamente com um padre. O povoado é terra dos índios Chucuru do Ororubá. É aqui na aldeia da Guarda que aconteceu a primeira aparição de Nossa Senhora há 81 anos. Ela teria se manifestado, segundo a história, a duas jovens, Maria da Conceição, de 16 anos, e Maria da Luz, de 13 anos. Essa aparição teria acontecido ali, naquela montanha. Hoje, tudo isso aqui é um santuário e para ter acesso ao local exato da aparição de Nossa Senhora, nós vamos percorrer uma grande escadaria com mais de 300 degraus. A própria Maria da Luz contou que a aparição de Nossa Senhora de Simbres aconteceu em 6 de agosto de 1936. Os registros ficaram em um diário escrito por ela. Na época, o bando de Lampião assolava a região e saqueava fazendas, matava pessoas. As meninas estavam na serra pelas 11 horas da manhã colhendo mamona. E ao lembrarem do último ataque do cangaceiro a um amigo do pai de Maria da Luz, ficaram com medo. Subiram em uma pedra e em certo ponto não conseguiram mais sair do lugar. Segundo Maria da Luz, estavam abandonadas nas mãos de Deus. Foi quando, ao surgir de um relâmpago, avistaram uma linda mulher. Nos braços dela havia um menino. As meninas conseguiram voltar para casa e contaram à mãe. Ela não deu importância, mas logo a história se espalhou e a serra passou a ser muito visitada. O caminho que percorremos é o mesmo de milhares de peregrinos, estreito e muito encantador. Nós já estamos chegando quase no alto da montanha, quase no lugar exato onde Nossa Senhora apareceu. Agora vejam, este corrimão, este caminho aqui, por onde nós hoje temos acesso ao santuário, não existia antigamente. Vocês imaginam que nesta pedra existem esses degraus, que são os primeiros degraus colocados aqui, para que os curiosos daquela época pudessem ter acesso a este local, onde as meninas apontaram como local onde Nossa Senhora aparecia. Acontece que era ainda muito mais difícil para as meninas, porque os degraus foram colocados pelos curiosos. E antes, elas enfrentavam a mata e as pedras para chegar até lá. Na época, a Igreja Católica enviou o padre alemão José Kerli para averiguar o caso. Ele andou por aqui com as meninas. Ao chegarem no local indicado, o padre formulou perguntas à santa. O padre perguntava em latim e alemão, e a santa respondia às meninas em português. Elas não conheciam esses outros idiomas. Enfim, eu chego no cume da montanha, no lugar exato onde houve a aparição de Nossa Senhora, segundo a história. Exatamente ali, naquela parte branca da montanha, onde não há lodo, é onde ela foi vista e onde, segundo as histórias que contam, ela apareceu para as duas meninas. Essa fonte, segundo o próprio diálogo que a santa teve com o Monsenhor José Kerli, que foi um monsenhor, um padre escolhido pela igreja para vir aqui conversar com as meninas e tirar as provas que de fato existia a aparição de uma imagem, da imagem de uma santa aqui neste local. Também foi dita por Nossa Senhora que seria uma água para curar as pessoas, para curar a alma. E muitos fiéis vêm aqui, tocam nessa água para serem curados de suas doenças, de suas enfermidades físicas e espirituais. Está tudo documentado. O Monsenhor José Kerli preocupou-se em deixar em seu diário, a irmã Adélia também procurou deixar no seu diário isso arquivado para que realmente pudéssemos hoje ter acesso. No decorrer das aparições, a santa também teria pedido uma festa. E naquele dia, 31 de agosto, ela aparece como Nossa Senhora das Graças. Já não vem com o menino no colo.
dessa vez com raios nas mãos. Foram 39 aparições, entre 6 de agosto de 1936 e 11 de fevereiro de 1937. Por fim, Maria da Luz foi morar num convento no Recife, na congregação das Irmãs Damas, e recebeu o nome de Irmã Adélia. Chegou a vir outra vez, já idosa, até Simples. Morreu em 2013. Maria da Conceição seguiu a vocação do matrimônio. Morreu em 1999. Para os católicos, do legado das duas meninas, restou a fé, a devoção, a crença de que muitas graças ainda possam ser derramadas sobre a humanidade. A mensagem dela é muito simples. É devoção a Nossa Senhora e o Sagrado Coração de Jesus. Portanto, está em plena sintonia com outras aparições de Nossa Senhora. E oração e penitência. Nós podemos dizer que Nossa Senhora está dizendo ao nosso país exatamente as mesmas coisas que disse em Fátima, com um acréscimo. 3 castigos para o Brasil se nós não seguirmos este caminho de oração e de penitência. E não somente isso, o comunismo irá entrar no nosso país. O padre perguntou, já que naquela época havia a Guerra Civil Espanhola, se haveria no Brasil algo parecido com uma Guerra Civil Espanhola. Nossa Senhora disse, quase. Muitos padres e bispos morrerão? Nossa Senhora disse, sim. Portanto, vamos nos colocar debaixo do manto sagrado da Virgem Maria. Ela colocou esta previsão, mas por aquilo que ela nos coloca, se nós fizermos oração e penitência, se aumentarmos a devoção para com o Sagrado Coração de Jesus e para com ela, as coisas podem mudar. Está em nossas mãos. Claro, nós temos toda a movimentação política, o conhecimento, o engajamento social, tudo isso é necessário para evitar que o nosso país penetre cada vez mais nessa mentalidade comunista. No entanto, nós sabemos que só isso não basta. Nós precisamos acreditar na graça de Deus, na intercessão da Virgem Maria. É isso que ela nos pede, algo de muito simples. Que nós tenhamos devoção a ela, ao Sagrado Coração de Jesus, façamos oração e penitência. Quanta coisa poderia ser evitada se nós ouvíssemos o apelo de nossa mãe. Militares da ANL, a Aliança Nacional Libertadora, tomam o poder em Natal, no Rio Grande do Norte, em 23 de novembro de 1935. Assim começa a intentona comunista. A ideia era derrubar o presidente Getúlio Vargas e implantar o socialismo no Brasil. O PCB, fundado em 1922, aumenta sua participação nas campanhas eleitorais no final da década e atrai trabalhadores urbanos e rurais. Com a Revolução de 30, o partido recebe a adesão de militares, como o ex-capitão Luiz Carlos Prestes. Em março de 35, surge no Brasil a ANL, cujo presidente de honra é Prestes. Senhor Luiz Carlos Prestes, é notório a todos os brasileiros que os comunistas desse país são favoráveis à implantação da reforma agrária, pelo menos como uma etapa. À vista disso, me parece que todos os brasileiros também, quer favoráveis, quer contrários à reforma agrária, gostariam de ouvir, com muito interesse, uma exposição sua sobre quais são os motivos que levam o senhor a apoiar a reforma agrária. Primeiro ponto. Em segundo lugar, uma vez suposta terminada a implantação da reforma agrária no Brasil, que outras medidas o senhor acrescentaria ao que está sendo feito pelo governo para que o país chegasse até o comunismo? Lhe agradecerei que se responder a ambas as perguntas. Eu, como comunista, sou muito prático. Eu acho que hoje não é viável tratar de chegar ao comunismo. Nós temos que já nos contentar com a tarefa imediata. O capitalismo pode se transformar numa sociedade socialista. O socialismo é a primeira etapa do comunismo. Hoje nem a União Soviética, depois de 60 anos já de
vitória da Revolução, ainda não chegou ao comunismo. O comunismo é uma etapa superior na luta pela qual estamos lutando. Temos que passar por essa etapa socialista. Em 1959, quando Fidel Castro anunciou ao mundo que sua revolução era comunista, passou a ser apoiado por Moscou. Com isso, a União Soviética iniciou uma campanha para dominar com a ideologia marxista a América Latina, onde os partidos comunistas formariam grupos de guerrilha armada com dinheiro soviético, repassado por Cuba. No Brasil, foram criadas 29 organizações guerrilheiras, onde Fidel Castro vislumbrou expandir sua revolução comunista. Em 1961, o presidente do Brasil, Jânio Quadros, condecorou o guerrilheiro cubano Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, sem imaginar que 4 meses antes o Partido Comunista Brasileiro acertara com Fidel Castro o envio de jovens brasileiros para o treinamento de guerrilha em Cuba, com a finalidade de preparar quadros revolucionários que desencadeariam a luta armada no Brasil. As ações armadas já existiam antes de 1964 no governo de João Goulart, através das Ligas Camponesas de Francisco Julião e do Grupo dos 11 de Leonel Brizola. Com a chegada ao poder, em 1964, do presidente Castelo Branco, centenas de comunistas e políticos de esquerda refugiaram-se no Uruguai, onde formariam a Frente Popular de Libertação, que a partir de 1965 empreenderia atos de sabotagem urbana e focos de guerrilha rural no Brasil, principalmente na Serra do Caparaó, cujos guerrilheiros, apoiados por Leonel Brizola, foram combatidos e vencidos por tropas da Polícia Militar de Minas Gerais. Em 1966, a esquerda brasileira, decidida a tomar o poder à força e em curto prazo, passou a adotar táticas terroristas como as que foram usadas pelo grupo guerrilheiro Ação Popular, que ao explodir uma bomba no saguão do Aeroporto Internacional de Guararapes, em Recife, matou o jornalista Edson Regis de Carvalho e o almirante Nelson Gomes Fernandes. A influência da Revolução Cubana passou a servir de modelo para muitos revolucionários como Carlos Marighella, do PCB, que em 1967 viajou a Cuba e participou de um evento sobre a propagação da luta armada no território brasileiro. De volta ao Brasil, em setembro de 1967, Marighella criou a Ação Libertadora Nacional, ALN, e começou a recrutar jovens brasileiros entre os estudantes que, depois de preparados ideologicamente, foram enviados a Cuba. Em 1968, com a chegada ao Brasil do primeiro contingente da ALN de guerrilheiros formados em Cuba, entrou em cena Carlos Lamarca, capitão do Exército e militante da Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, que se uniu a Marighella e em janeiro de 1969 explodiu 50 quilos de dinamite no QG do 2º Exército, matando na explosão o soldado do Exército Mário Cosel Filho e ferindo 6 militares. E ainda, na cidade de São Paulo, os guerrilheiros avançaram com um veículo roubado e abordaram o capitão Chandler, do Exército dos Estados Unidos, que se encontrava no interior de um automóvel quando saía de sua residência. Chandler foi morto por uma rajada de metralhadora em frente da esposa e do filho de 9 anos. O Comando de Libertação Nacional, Colina, criado em Belo Horizonte no ano de 1968, executou na capital mineira vários assaltos a agências bancárias e atentados à bomba. Os guerrilheiros se reuniam durante as sessões de cinema no Cine Acaiaca, localizado na área central de Belo Horizonte, para planejarem as ações de terror e guerrilha. A situação estava ficando caótica no país. Os guerrilheiros praticavam atentados à bomba nas grandes cidades, matando e ferindo vários inocentes, aumentando a insegurança e o medo da população,
que passou a exigir ações imediatas do governo brasileiro para acabar com a violência praticada pela guerrilha. Atendendo ao clamor público para combater o terrorismo e a guerrilha com mais rigor, o presidente Costa e Silva editou o Ato Institucional número 5, AI-5, que previa o exílio e punições mais severas aos autores de atos de guerrilha terrorista praticados contra a população brasileira. Em desafio à nova medida do governo de proteção à sociedade, Carlos Marighella, em 1969, lançou o seu mini-manual do guerrilheiro urbano. Neste mesmo ano, só no Rio de Janeiro, a ALN, para aumentar os seus recursos financeiros, praticou 30 assaltos, sendo a maioria deles contra as agências bancárias. E ainda, em 1969, a ALN, juntamente com o movimento revolucionário 8 de outubro, o MR8, sequestrou o embaixador dos Estados Unidos, Charles Burke. O sequestro foi sugerido pelo guerrilheiro Franklin Martins. Os guerrilheiros exigiram a libertação de 15 presos políticos, dentre os quais se encontrava José Dirceu. A exigência foi prontamente atendida pelo governo militar. A ALN estava prestes a sofrer um grande golpe quando Marighella começou a cair. Após a prisão de um militante de sua organização, no dia 1º de outubro de 1969. Os dados fornecidos pelo militante da ALN preso coincidiram com informações prestadas por outro militante da VPR, que também denunciou o envolvimento de vários religiosos com grupos de guerrilha, entre eles Frei Beto. Quando Frei Fernando e Frei Ivo, também envolvidos com os grupos guerrilheiros, foram presos e logo após interrogados, os religiosos entregaram o ponto de contato de Carlos Marighella, na cidade de São Paulo. No dia 4 de novembro de 1969, o ponto foi cercado pela polícia, onde Marighella, percebendo o cerco, reagiu e foi morto. Depois da morte de Marighella, centenas de guerrilheiros foram presos e mais de 300 armas apreendidas. 2 sequestros de diplomatas, o embaixador alemão Enfried von Hollenberg e o cônsul japonês Nobuo Okushi, foram feitos às pressas para libertar os guerrilheiros que continuavam presos. Inspirados no marxismo cultural, vários militantes da esquerda brasileira iniciaram a estruturação de uma organização que se infiltrou nas faculdades brasileiras, bem como no meio artístico e cultural, e principalmente nas edições de jornais, setores estes com grande poder de influência sobre a formação da opinião popular. Durante as manifestações, vários militantes comunistas, usando armas de fogo, eram infiltrados no movimento estudantil e disparavam contra os manifestantes, na intenção de colocar a opinião pública contra o regime militar. Com a morte de Marighella, Lamarca havia assumido a posição de líder mítico, que sustentava a esperança na vitória comunista. Em 1970, quando o embaixador suíço Giovanni Butcher foi sequestrado, o governo se recusou a soltar os presos da lista apresentada pelos guerrilheiros. Depois de 40 dias de sequestro, os guerrilheiros quiseram matar o embaixador suíço. Porém, o governo militar cedeu e as exigências dos guerrilheiros sequestradores foram atendidas, preservando a vida do diplomata. Na cidade de São Paulo, o cerco sobre a vanguarda popular revolucionária, liderada por Carlos Lamarca, estava se fechando. Isso fez com que Lamarca fugisse para o Vale da Ribeira e montasse um campo de treinamento para a guerrilha. Na tentativa de descobrir este campo, tropas da Polícia Militar do Estado de São Paulo foram deslocadas para a região. No dia 8 de maio de 1970, um pelotão comandado pelo tenente da Polícia Militar, Alberto Mendes Júnior, foi emboscado e rendido por guerrilheiros da VPR. O tenente Mendes foi feito refém e obrigado a seguir com os guerrilheiros na direção de 7 Barras. Depois de um dia e meio andando pela mata, Lamarca formou um tribunal revolucionário
e decidiu matar o tenente Mendes, que teve o crânio esmagado por coronhadas de fuzil desferidas pelos guerrilheiros Diógenes e Fujimori. Apesar do cerco, Lamarca conseguiu escapar e em 1971 chegou ao sertão da Bahia. Depoimentos de guerrilheiros presos em Salvador levaram o exército ao esconderijo de Lamarca, que, estando armado de metralhadora, reagiu à prisão e foi morto. Após a morte de Lamarca, o número de militantes presos era bem maior que o número de guerrilheiros em ação no Brasil. Os guerrilheiros, percebendo que o cerco estava se fechando, passaram a sequestrar aviões comerciais e obrigar o piloto a desviar para outro país, onde pudessem se exilar. 4 desses aviões foram desviados para Cuba. Os guerrilheiros comunistas estavam perdendo a guerra. Os militantes que abandonavam as armas eram acusados de traição nos tribunais vermelhos e executados pelos próprios companheiros, em atos de justiçamento. Já no início de 1971, o PCdoB conduzia o trabalho de campo na região do Araguaia, na divisa entre os estados de Goiás, Pará e Maranhão, com a missão de implantar um núcleo guerrilheiro que tinha por objetivo fomentar uma revolução socialista, onde centenas de guerrilheiros já haviam se estabelecido há pelo menos 6 anos. No início de abril de 1972, o presidente Médici enviou à região do Araguaia equipes especializadas em inteligência que, da busca do conhecimento sobre a atividade clandestina, logo efetuaram as primeiras prisões, entre elas a de José Genuíno, primeiro guerrilheiro preso no Araguaia. Logo após, o exército sofreu as suas primeiras baixas ao ter um grupamento emboscado por elementos liderados por Oswaldo Orlando da Costa, conhecido por Oswaldão. Isso fez com que o exército passasse a empregar tropas convencionais que cercaram toda a região do Araguaia. Com a derrota cada vez mais próxima e com o total abandono logístico do PCdoB, ao qual os guerrilheiros foram relegados, sem armas, comida e remédios, vários militantes da guerrilha, encurralados, quiseram se entregar, mas foram mortos pelos próprios companheiros em atos de justiçamento. Após a morte de Oswaldão e o desmantelamento do comando militar da guerrilha, o cerco do exército se fechou sobre os rebeldes e vários guerrilheiros foram presos. Assim terminava o sonho da esquerda brasileira de transformar o Brasil em uma ditadura comunista. Mas a esquerda brasileira não desistiria de conquistar o poder e retornaria mais tarde com uma tática mais eficiente que a luta armada: o marxismo cultural. Meus queridos irmãos e irmãs, eu costumo sempre fazer a homilia a respeito do Evangelho, porém o missal permite que se faça a homilia a respeito de alguma necessidade da comunidade, que será o caso da homilia de hoje. Nós vivemos um tempo de graves e sérias mudanças no nosso país. Já no apagar das luzes do ano de 2009, o presidente da República assinou um decreto de um plano de desenvolvimento dos direitos humanos. O decreto é muito extenso, várias páginas. O português é jurídico, difícil de leitura. Mas o que o decreto faz é o seguinte: ele cria 2 categorias de cidadão. Existem agora, a partir do decreto de Sua Excelência o Presidente, 2 tipos de brasileiros. Aqueles que podem ser funcionários públicos e não são cristãos, e aqueles que são cristãos e são
cidadãos de segunda categoria. Essa é a consequência desse decreto. O decreto quer colocar algemas nos cristãos e tornar o cristianismo nesse país praticamente ilegal. Porque, através desse decreto, nenhum funcionário público pode ser contra o aborto. Nenhum funcionário público pode ser contra o casamento de pessoas do mesmo sexo. Nenhum funcionário público pode ser contra invasões despropositadas de terra. Nenhum funcionário público pode ser contra a lei e aquilo que é a política do governo de retirar de todos os locais públicos símbolos religiosos. Esse decreto do presidente da República cria cidadãos de duas categorias. Aqueles que poderão ser funcionários públicos, se forem cristãos, serão cristãos com as mãos atadas, cristãos de amarras, algemas, mordaça. O senhor presidente da República decretou que ninguém pode ser cristão e servir esse país. A gravidade desse decreto, a gravidade desta decisão, não está minimamente à altura do barulho que nós ouvimos na mídia e do barulho que nós ouvimos feito pelos senhores bispos do Brasil, que graças a Deus estão protestando, mas não estão protestando com a veemência que deveriam protestar. Estamos vendo a instauração dos pressupostos de uma futura ditadura. Para que haja uma ditadura é necessário que haja uma nomenclatura, ou seja, um grupo de burocratas fidelíssimos que implantem essa mordaça na população. É assim que se faz uma ditadura. É necessário que a Igreja Católica erga a sua voz contra esta infâmia que clama aos céus. Não só aqui no Brasil, mas em todas as realidades que nós encontramos, principalmente no Ocidente. Principalmente no Ocidente, uma tendência de reduzir a fé a uma esfera privada. Ou seja, você acredita. É o que você acredita. Isso não tem que influenciar a sociedade, isso não tem que influenciar a política, isso não tem que influenciar as leis, porque o Estado é laico. Esse é o pensamento do tempo que nós vivemos, que quer reduzir a fé meramente a uma realidade subjetiva. E aí é o que nós temos experimentado, um relativismo intelectual e moral que ameaça a nossa sociedade e que tem levado a nossa sociedade a uma autodestruição, a propostas tão fora da realidade humana, espiritual, metafísica, que nós não podemos, em hipótese alguma, concordar. E aí a gente tem que entender que existe, nesse tempo também, um trabalho que foi sendo desenvolvido minuciosamente há mais de 30 anos na nossa sociedade, especialmente vamos olhar aqui para a realidade do Brasil, que é uma questão de uma implantação de uma ideia comunista, socialista, que foi sendo disseminada no meio de nós e que foi usando as plataformas que Antônio Gramsci, que é um
um comunista que foi preso na Itália, ele desenvolveu e ele entendeu o seguinte: não vamos implantar o comunismo pelas armas, mas nós temos que dominar a cultura, a linguagem e a educação. E é exatamente o que eles fizeram. Dominaram a linguagem, a cultura e a educação. Então, se você for falar alguma coisa, as pessoas se levantam e falam assim: você é preconceituoso, esse discurso é de ódio, esse discurso é de não sei o que lá. E você está ensinando a verdade, e ensinar a verdade é o bem maior que a igreja pode fazer para a sociedade e para o mundo. O que tem me agitado são muitos e-mails que eu tenho recebido. E a questão é essa, é a eleição. E eu não posso deixar de falar também, porque eu sou sacerdote da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Diante de tantos pastores se pronunciando, tantos bispos se pronunciando, eu nunca vi uma eleição tão agitada como essa. Nunca vi. Tenho 44 anos de idade, nunca vi uma eleição tão agitada. E por que está tão agitada? Por que de tanta agitação? Porque os rumos da nação brasileira estão prestes a mudar, e ela poderá mudar para o pior, para o lado pior, se nesse segundo turno, eu vou falar com clareza, o PT ganhar. Estou falando claro. Podem me matar, podem me prender, podem fazer o que quiser. Não tenho advogado nenhum, podem me processar. Se tiver que ser preso, serei. Não tem problema. Mas eu não posso me calar diante de um partido que está apoiando o aborto e a igreja não aprova. Eu não posso apoiar. Não votei e não votarei. Deixando bem claro, não votei e não vou votar. Porque eu sou a favor da vida. Sou mesmo. Sou sacerdote do Altíssimo. O meu sacerdócio não é para os homens, é para Deus. Eu fui ordenado para Deus, não para os homens. E o Evangelho de Jesus está dizendo que Maria escolheu a melhor parte, e Marta está agitada, e eu estou agitado. Porque não é possível que os cristãos estejam tão alheios à situação, preocupados apenas com o seu trabalhozinho, o seu emprego, com as suas coisas, sabendo que o PT está querendo aprovar leis onde os sacerdotes não podem se pronunciar, não podem falar, onde os meios de comunicação religiosos só vão ter 1 hora de programação. Imagina, a Canção Nova só tem 1 hora de programação. Estou falando para os cristãos que comungam, que rezam o seu tecinho, desculpe falar a expressão tecinho, que adoram e dizem que adoram nosso Senhor Jesus Cristo, e que se não se pronunciam, tudo com medo. E o Evangelho de Jesus Cristo não é um evangelho de medo, não, nem de terror. Mas Jesus falou mesmo: vocês serão levados aos tribunais, serão mortos por causa do meu nome. Ou nós nos pronunciamos ou não. Que o seu sim seja sim, que seu não seja não. Se os evangélicos se pronunciam, nós católicos precisamos nos pronunciar também. Chega de sermos católicos mornos, frios e medrosos. O que adianta dizer que o Brasil é o maior país católico do mundo, com 70% da população que se diz católica?
enquanto o Congresso Nacional, como nós vimos ontem 2 deputados federais afirmando, o Congresso Nacional brasileiro, pior, a pedido do governo federal, vou falar bem claro, Padre Léo que está falando, a convite de Sua Excelência, o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O Congresso está estudando a possibilidade de fazer aborto de graça nos hospitais públicos. Como é que nós queremos ver Jesus se nós estamos matando, transformando mães em assassinas? Meu Deus do céu, eu não sei em quem você votou para a presidência da República. O que interessa é em quem você vai votar agora. Se Jesus não ocupar o centro da sua vida, não se diga católico. Porque olha bem o que eu vou afirmar agora em cadeia nacional de televisão. Porque se for para ser católico, como se diz católico, o senhor presidente da República, é melhor ir viver nos quintos dos infernos. Porque é para lá que está mandando. Eu não me conformo de um homem feito Luiz Inácio Lula da Silva. Um homem que veio do Nordeste, um homem sofrido, um homem que deveria se transformar num modelo para esse país, porque um homem que não tem nem estudo direito e que se transformou presidente da República com a segunda maior eleição da história do mundo, um homem que deveria se transformar num modelo de luta e de garra, está se transformando num instrumento do encardido para aprovar leis dessa qualidade. E enquanto ele estiver por trás dessas leis, mandando essas propostas para serem aprovadas no Congresso, ele não tem meu respeito, nem a minha admiração e nem a minha oração. Porque, meus irmãos, o que adianta uma pessoa ter poder de presidente? O que vale o poder de uma caneta? Talvez ele tenha poder para mandar me matar. Pois então me manda me matar, mas não mata 1 milhão de crianças dentro da barriga da mãe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós estamos em tempo de eleições. E embora as pessoas todos os dias estejam falando sobre política, discutindo a respeito do assunto, a verdade é que a maioria das pessoas ainda não tem claro os candidatos em quem irão votar, e nem claros os critérios que devem utilizar para escolhê-los, e também ao partido que porventura venham a apoiar. Por isso é importante que a gente fale a respeito do assunto. De 5 anos para cá, especialmente, o interesse dos brasileiros por política cresceu muito, especialmente após aquelas grandes manifestações de 2013, 2014, impeachment da Dilma, e, enfim, há o interesse das pessoas hoje a respeito do assunto política, porque as pessoas passaram a compreender melhor que o desprezo à política, ou pior ainda, a escolha de candidatos ruins tem consequências em nossa vida, na vida de nossa família e da sociedade. E por isso mesmo as pessoas passam a querer entender mais a respeito do assunto. Mas, para a grande maioria das pessoas, ainda os critérios de escolha não são claros. E as consequências das suas escolhas também, enfim, da escolha deste ou daquele candidato, ainda não está muito claro. Por isso, vamos falar a respeito desse assunto. Dito isto, vamos olhar então para os candidatos à presidência. Enfim, quais são os candidatos votáveis e não votáveis? Vamos começar pelo candidato do PT, que atualmente ainda é tido como Lula, mas este está preso por corrupção. Por que ele não pode ser votado por um cristão? Um cristão jamais pode votar no Lula ou em qualquer outro candidato do PT, seja esse Haddad ou seja outros. Por quê? Porque o PT, em sua plataforma, defende o aborto. É um partido comunista, socialista comunista, de índole marxista,
que defende o aborto, defende a ideologia de gênero, defende a liberação das drogas e assim por diante. Todos esses contravalores que estão ali na contramão da nossa fé. Deve ser prontamente rejeitado. Uma pessoa que vote, seja em Lula, seja em PT ou qualquer partido que defenda o aborto, não é um cristão verdadeiro, é um traidor, pior do que Herodes, porque aqueles que defendem o assassinato de crianças inocentes são covardes, porque a pior forma de violência que existe é contra um ser indefeso, que não pode, então, defender-se a si mesmo. E isto é o aborto. É um assassinato covarde de uma criança que não pode defender-se. E quem defende isto jamais pode ser apoiado por um cristão. E se o cristão vota nesses candidatos, né, do PT ou de qualquer outro partido abortista, ele é cúmplice desses assassinatos. E terá que prestar contas a Deus por isso. Então, PT, Lula, Haddad não pode ser votado por um cristão. E o Ciro Gomes poderia ser votado? Absolutamente não, porque também é a favor do aborto, é a favor também desta ideologia de gênero, é a favor de tantas outras coisas que são contrárias à nossa fé, sem dizer que faz parte de um partido também de índole socialista, que é o PDT. A Marina Silva poderia ser votada por um cristão? Absolutamente que não, embora se diga evangélica. Ela, na plataforma de governo apresentada por ela, defende este plebiscito para decidir a respeito das drogas, da liberação das drogas e do aborto. Se uma pessoa não tem a convicção do valor da vida e não está disposta a defendê-la com unhas e dentes, então jamais merece o voto de um cristão, ainda que se apresente como uma falsa cristã. Não se pode dizer que esta pessoa é cristã, porque é muito claro o que diz a lei de Deus, não matarás. E se a pessoa coloca ali, né, para plebiscito a vida humana como se nós fôssemos árbitros disto, então ela perdeu completamente a noção do valor da vida e não pode ser apoiada por um cristão. E o Geraldo Alckmin poderia ser votado por um cristão? Também não. Embora se diga católico, ele está num partido que defende, que tem como plataforma também a defesa da ideologia de gênero, a política LGBT, e portanto não pode ser votado por um cristão. Sem dizer que o seu partido, PSDB, é de índole sim socialista, não é? Embora haja pessoas ali de bons nomes que já deveriam ter saído desse partido há muito tempo. Infelizmente ainda não saíram. Mas enquanto ali estiverem, não podem ser votados por nós que somos cristãos. E depois, o que sobra, portanto, daqueles que têm chance de chegar à presidência? O que sobra é o Jair Bolsonaro, que se diz católico, embora não é praticante, mas que é o único que tem coragem de falar contra todas essas coisas, contra o comunismo, que tem assolado a humanidade já desde há muito tempo, contra o comunismo socialista que destruiu os nossos vizinhos como Cuba, Venezuela, enfim, Bolívia e outros. Ele tem coragem de falar sobre isso, que é contra isso. Ele é um candidato, né, que é contra esse sistema que se instaurou ligado com ONU, Nova Ordem Mundial, etc. Portanto, neste ponto, merece o nosso apoio. Não apenas isso, é o único candidato que até agora falou com clareza contra o aborto, que é contra o aborto e que defende a vida em todas as circunstâncias. Depois, também foi o único que falou com clareza contra a ideologia de gênero e contra esta política estatal de promoção da ideologia LGBT, que se colocou contra esta erotização das nossas crianças e jovens através de material escolar do MEC. É aquele único que colocou-se contra também esta partidarização, essa ideologização esquerdista nas escolas, o que tem sido feito já há décadas em nosso país e que tem resultado esta sociedade como agora nós temos assistido. Portanto, olha, não se trata, portanto, na atual circunstância, em relação à questão de presidente, de fazer muita escolha, porque quem sobra é o Jair Bolsonaro. Não é que seja perfeito, realmente não é, tem ideias ainda que precisam ser melhoradas. E temos esperança que melhore. Assim como ele começou, teve a humildade de melhorar muito a sua ideia sobre economia no seu contato com o Paulo Guedes, esperamos também que ele melhore muito a sua visão a respeito de muitos pontos, a respeito da demografia, por exemplo, que ainda ele tem como algo negativo, que em contato com as pessoas que entendem a respeito do assunto, ele possa compreender que a população de um povo é a riqueza da sua própria nação. E, portanto, deve ser não coibida como ele quer, mas incentivada. E assim por diante. Em outros pontos que ele pode e deve melhorar, mas nos pontos essenciais, não é? Contra o comunismo socialismo, que destrói as nações e que ameaça a nossa pátria, contra o aborto,
contra a ideologia de gênero e a promoção da ideologia LGBT, né? Contra todo esse sistema de corrupção do qual ele não fez parte, graças a Deus. Então, uma vez que ele posicionou-se desta forma e tem, portanto, moral para dizer porque é coerente nesse sentido, então nós, enquanto cristãos, é o que nos resta apoiar. Em meio ao caos e à guerra. Em meio aos crescentes sacrilégios, perseguições e imoralidade. Nasce a esperança. Não ofendam mais o Senhor, que já está demasiado ofendido. Nossa Senhora de Fátima. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, se este povo que proclama o meu nome dos seus caminhos maus se desviar, então eu ouvirei as suas preces e lhes darei um novo coração, perdoarei todos seus pecados, virei e sararei sua nação. Virei e sararei sua nação. Nós, teu povo, que buscamos tua vontade, derramamos nossas vidas em teu altar. Queremos sim viver em santidade e em unidade juntos caminhar, pois sabemos que ouvirás a nossa prece, trazendo em Cristo a tua salvação, e que através da tua amada igreja irás, ó Deus, sarar